Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Estamos ao vivo agora para todos vocês que vão nos acompanhar nesta noite. Estamos continuando esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec e estamos no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Coletânea de preces espíritas. No grupo de preces por aquele mesmo que ora. Hoje, nós vamos analisar os itens 26 e 27, prece nas aflições da vida. Kardec propõe, a partir dos ensinamentos dos espíritos, em preces para determinada petição, gratidão, ou até mesmo louvor a Deus. E não são regras absolutas, é só para a gente transformar a prece que nós proferimos mais inteligível, tanto para nós que vamos orar, compreendendo as limitações do que podemos ou não pedir a Deus e o que podemos em ser atendidos ou não. E muitas vezes as aflições da vida, que é o tema da noite de hoje, como nós vamos ver, relembrando alguns capítulos que nós estudamos aqui anteriormente, que muitas vezes aquela aflição é o remédio. Para muita gente é um pouquinho difícil, né? Mas tem remédio que é difícil de engolir, viu? E o Evangelho de Jesus ministra que Deus não erra, que Deus não é injusto, toda sabedoria, né? Todo conhecimento e tudo que foi criado foi a partir de uma inteligência suprema, causador de tudo, causa cáusica de tudo que existe. Deus. Então, ele não erra, ele não é injusto. Mas o que muitas vezes nós criamos é um ponto de vista com relação a uma experiência que estamos passando, chamamos de dor, de aflição, não que não deixe de ser, muitas vezes, né? Mas, como vamos estudar na noite de hoje, como fazer essas preces no momento que estamos passando por alguma aflição. Fiquem aí, compartilhem, vocês também participem, entre aí nos comentários, deixe suas opiniões, dê uma boa noite, um desejo de paz, desde que seja algo que venha a engrandecer o nosso estudo. Né? E nós vamos ler aqui uma mensagem para vocês do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. Esse livro é psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, da editora FEB, e eu escolhi a mensagem que cai bem com o tema que vamos abordar na noite de hoje. Escolhi a mensagem número 6, aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. Paulo, a Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadoras brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio, e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça.
A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimentos, mas o homem campeão da inteligência no planeta é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvido de arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Aí, a mensagem do Espírito Emmanuel do livro Fonte Viva. Vamos agora unir-nos em um só pensamento, em uma prece, para darmos início ao nosso estudo, à nossa análise da noite de hoje. Amado Mestre Jesus, abençoa o nosso lar nesta noite, enviando os teus mensageiros para nos inspirar na melhor compreensão dos teus ensinamentos. Vamos usar a luz do Evangelho segundo o Espiritismo para melhor compreender das gêneses das nossas aflições e por que estamos passando por ela. E o futuro que nos espera após essa experiência. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz, com a participação de espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos que muitas vezes conviveram conosco e, ora, estão na dimensão espiritual, trabalhando, evoluindo, mas também intercedendo por nós. Que esta luz se espalhe por toda a nossa lar, toda a nossa família, mas também a família universal, trazendo um pouco de paz ao nosso mundo. Esse momento também sirva para vitalizar, para acalmar, de alguma forma, a nossa alma. Possamos, Senhor, no final desse nosso encontro, também recebermos inspirações para compreendermos, termos resignação, paciência diante das nossas aflições. Essa paz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos vocês, mais uma vez, começando mais uma análise do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. A Elzinha já está aqui, boa noite, Elza, desejando muita paz, não é? A você também, todos que vão nos acompanhar, sua família, muita paz, saúde. O José Nogueira também, boa noite, muita paz para você também, e todos os seus também, que Jesus abençoe o vosso lar. E também, a Ilka já chegou por aqui, boa noite, Ilka, paz, saúde, harmonia, compreensão, paciência e resignação para toda a sua família, para todos nós, e vamos que vamos aprender um pouco mais sobre as lições do Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus.
principalmente hoje, sobre preces nas aflições da vida, não é? Como devemos orar. Mas antes, Kardec propõe que a gente compreenda aqui, através de um prefácio, antes de proferirmos a prece, por quê das nossas aflições. E no prefácio ele coloca, inicialmente, que podemos pedir a Deus favores terrenos e ele nos pode conceder, quando tenha um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mau do que desejamos. Isso é muito filosófico, isso é muito difícil de compreender as pessoas que não acreditam na reencarnação. E os conflitos se originam, porque as pessoas muitas vezes não compreendem por que eu que oro tanto, eu que faço bem, eu que não faço mal, eu nunca desejei mal a ninguém. Por que eu estou passando por isso? Às vezes são tragédias familiares, enfermidades que nos acodem, perdas, entre aspas, de pessoas queridas, muitas vezes inesperadas, e muitos de nós chamamos de precoces. Então a gente fica a pensar, se não tivermos a crença de que tivemos outras existências e que essas existências não foram suficientes para nosso aprimoramento, e mais das vezes criamos problemas com as leis de Deus, temos que reparar. Primeiro porque Deus, no nosso ponto de vista espírita, Deus não castiga. As experiências que interpretamos como dolorosas, muitas vezes é um ponto de vista nosso, particular. E mais ainda se torna um conflito imenso quando não cremos que tivemos outras vidas. E nós vamos encontrar consolo no Espiritismo para essas pessoas que perdem alguma coisa na vida que acreditavam que podiam controlar e ter. Mesmo com todas as orações, com todos os cumprimentos dos rituais da sua crença, tudo perfeitamente conforme a sua crença, aparece na vida um palco que não conseguimos compreender. Um criminoso com toda a saúde mental, com toda a saúde física, cometendo crimes. E mais ainda, esses criminosos não morrem, mas os nossos adoecem, têm problemas mentais, tem tudo, mas não tem saúde psicológica, saúde física. E aí, como responder a esses questionamentos? Só Jesus pode nos acolher. O que ocorreu é que Jesus foi deturpado dos seus ensinamentos através da história, através de dogmas, e hoje muitos deles foram destruídos pela própria ciência e pelo próprio poder evolutivo das criaturas. Não acreditar mais. Imagine, houve um tempo que nós acreditávamos que o céu
era ali, e depois do céu não havia nada. As estrelas que nós víamos no céu eram penduradas, cordas, eram penduradas, uma abóbada e era pendurada. E a terra era plana. A gente acreditou nisso. E era dogma religioso. Quem quiser que duvidasse disso. E era pecado capital, da qual os homens faziam justiça. Não era nem Deus. E com a evolução, muitos desses dogmas não eram mais lógicos, nem pela própria igreja. Foi mudando, mudando. Mas muitos há, com todo respeito a todas as crenças, mas muitos há que não resolvem esses questionamentos que nós colocamos aqui. Por quê? Passado, outra existência. Devemos que ter a corrigenda, a correção. E como a gente leu aqui na mensagem do Espírito Emmanuel, essa corrigenda é obrigatória. Não foi o Espiritismo que criou esse princípio. Foi o próprio Jesus. Podeis fazer o que quiseres. Estás livre para semear o que quiseres. Mas a colheita é obrigatória. Essa colheita muitas vezes se dá depois da morte, mas não para a eternidade. Não para a eternidade. Quem está aqui na Terra tem condições de não atirar a primeira pedra. Quem? Para ir para um lugar que chamamos de céu. Quem é perfeito o suficiente para ir para esses locais? Então, ceitil por ceitil, disse Jesus. Mas quando ele diz a colheita é obrigatória, e ceitil por ceitil, ele mesmo determina que após pagar os seus débitos, ou seja, ceitil por ceitil, você paga, está livre. Não é impagável. Jesus não disse que era impagável os nossos débitos, para ficar a eternidade. Ceitil por ceitil. Então, pagou. Tem como pagar. E a colheita é obrigatória. Então, você vai colher, colheu, aprendeu, não semeia mais. Então, Jesus está dizendo assim, que não há faltas irremissíveis. Todas são perdoáveis 70 vezes 7. Mas é preciso a colheita. É preciso a corrigenda. Então, não adianta orar, não adianta pedir, porque existem duas causas de aflições na vida. Existem duas causas, que são causas dessa vida e de outras vidas. Quando a gente não encontra causa aqui, é uma doença degenerativa, de nascença, genética, que a gente não fumou, não bebeu, teve uma vida saudável e apresenta-se uma doença sem cura, é a falta do passado. Está sendo corrigida. Mas o ponto de vista da gente é só existe essa vida. Só tenho ela. Todo mundo só tem uma vida, hipoteticamente, nas crenças. Ele tem saúde, eu não tenho. Então, Deus é bom para uns, mal para os outros. Não encaixa nas premissas do reino que Jesus ensinou. Não encaixa. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É vontade de Deus que nós soframos? Não. Mas é vontade de Deus que nós mudemos. E muitas vezes passamos por algumas experiências que vão modelar um novo homem. O homem velho fica para trás, o homem novo se apresenta. Pouco a pouco,
vida a vida. Então, muitas vezes, certas aflições da vida é muito útil, muito útil. Então, podemos pedir? Claro que sim. Está aí Kardec trazendo esses ensinamentos dos espíritos para a gente compreender. E a gente estudou isso em muitos outros capítulos, né? Podemos pedir, sim, podemos pedir. E ele pode conceder. Pode conceder. E muitas vezes concede, gente. Muitas vezes concede. Aí por isso que fica a esperança de algumas pessoas, olha, concedeu para A, concedeu para B, concedeu para C, então eu vou pedir também para mim. Então vou pedir para mim. Mas, para mim, o que nós vamos pedir é útil. É sério? Já contei aqui. Já contei aqui para vocês. A Clélia se lembra aí? Né? Porque o André já chegou aqui, né? Boa noite, André. Paz e saúde para você. Edilene também. Boa noite a todos. Paz e saúde para você, Edilene, para sua família, para a família do André. E para a Clélia também. Tá? Paz e saúde, né? Eu acho que a Edilene, que já começa mais de 4 anos que estamos aqui. A Edilene estava no primeiro evangelho que nós fizemos aqui. 4 anos atrás. Mais de 4 anos. Então, ela deve ter escutado eu contar essa história a Clélia também. Eu, quando era adolescente, faz muito tempo não, foi logo ali. Eu tinha uma vizinha e ela tinha um filho que era assim. Ele era a gente jogava bola, a gente brincava, tudo. E estava prestes a fazer um concurso público, né? Concurso público. Ele tinha aí uns 18 anos já, e estava estudando, mas ele não gostava muito de estudar. Não gostava. Tinha um vizinho da frente, muito estudioso. O jeito ele era tão estudioso, tirava notas ótimas, ótimas notas. Todo mundo sabia da sua inteligência. Estava escrito nesse concurso também. Só que a mãe desse meu vizinho, que não gostava de estudar, era muito religiosa, tinha um oratório em casa, sabe? Cheio de velas, cheio de santos, né? E a irmã dele também, a gente conversava muito. A irmã dele era mais nova, quase da minha idade também. Devia ter uns 16 anos, eu creio que eu tinha. Ela também era mais ou menos dessa idade. E a gente conversava muito, vizinha, né? E uma vez ela chegou para mim, sorrindo, né? E mamãe estava orando. Mamãe estava orando. E foi, Mas sua mãe tem um oratório lá, Mas mamãe estava orando assim. Jesus. Porque Jesus e Deus para ela é a mesma pessoa, certo? Na crença dela. Deus, meu Senhor Jesus, por favor, eu lhe peço, para que o vizinho da frente, vou usar o termo vizinho da frente para não dizer o nome, para que o vizinho da frente adoeça no dia do concurso. Adoeça no dia do concurso. Para dar uma chance para o meu filho estudar tanto. Mentira que ele não estudava. Meu filho, aí a irmã dele estava rindo por causa disso. Meu irmão não estuda, não estuda. Mas minha mãe estava orando para Deus para adoecer o vizinho da frente. E dar uma chance para como se só houvesse o vizinho da frente como concorrente. Veja a falta de lógica, né? E ela tinha fé, acendeu velas e mais velas, terços e mais terços, preces e mais preces. E deu o que deu, né? Deus não atendeu. Deus não atendeu. É um absurdo, né? Mas tem gente que acredita mesmo que tem esse poder de pedir a Deus e achar que ele vai ser útil. Mas, gente, não é sério um pedido desse. Então, tem pedidos que são absurdos, então a gente tem que analisar isso. E há coisas que não vamos compreender.
porque não temos o dom de lembrar das nossas outras vidas. Providência, que a culpa, o remorso não nos dissolva a existência. Está colaborando, não, né? Eu não sei se a minha internet aqui é de estar aí reclamando, mas eu também estou com um problema aqui de sinal. Mas espero que vocês estejam acompanhando aí, onde estiver. Então, muitas vezes, fazemos pedidos e não vão ser assim. Às vezes não é nem tão ridículo como essa da minha vizinha, né? Da minha ex-vizinha, lá em Recife. Talvez pensamos algo que parece justo, e até justo pedir, mas não tem utilidade para a nossa vida, para a nossa redenção, não tem finalidade, porque tem que ser útil e sério. A prece da minha vizinha, aí brincadeira, né? Não é sério, e nem útil. Mas tem petições que são sérias, mas não têm utilidade para a nossa vida, para a nossa redenção, para o nosso progresso. Como não sabemos, tem uma prece de um esportista. Eu li essa prece há muitos anos atrás, de um esportista, atleta, e ele pediu uma coisa, Deus deu outra muito ruim. E colocou ele numa cadeira de roda. Eu pedi forças para correr e Deus me deu uma cadeira de roda. Algo assim. E no final da prece ele pede uma coisa, Deus dá outra, que no nosso ponto de vista é um castigo. Mas no final da prece ele diz assim: graças a Deus ele não me atendeu, porque hoje eu sou um homem melhor. Nunca fui tão feliz. Eu via muitas vezes alguns programas televisivos e mostrava cadeirantes. E as histórias deles eram realmente algo inesperado para a vida. E esse caso eu escutei certa feita em que um jovem promissor, atleta, né, uma carreira na faculdade, tudo estava se seguindo, até que um acidente de moto colocou do pescoço para baixo, sem movimento algum. Depois de algumas terapias, conseguiu se sentar em cima de uma cadeira de roda, tinha que usar um certo aparelho para manter o pescoço de pé, e tinha que respirar com a ajuda de um catéter, se colocar no nariz para poder oxigenar. Ele disse que chorava, revoltado com Deus. Pedia a Deus para que tivesse tirado a sua vida, não o tivesse deixado daquela forma. E certa feita, ele foi levado, ele não tinha movimento, não tinha livre-arbítrio, nem para querer tirar a sua vida, ele podia, não conseguia. Mas o desejo dele era tirar a vida. Foi levado a uma praça na cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo. Praça bonita, e ele lá, com os pensamentos terríveis, mas estava dentro dele esses pensamentos. Ele não confidenciava a ninguém, nem aos familiares, mas queria morrer. Que inútil eu sou, inútil. E como ele era cadeirante, cabeça baixa, triste, cabunhado, e outro cadeirante foi colocado próximo a ele no parque, na praça. Era um parque, se eu não me engano, em Ibirapuera. E na frente desse cadeirante, ele percebeu, colocaram um painel, um tripé, um painel, e do lado da cadeira de rodas, pincéis e tinta. Fizeram uma adaptação. A pessoa chegou, parecia parente dele, colocou tudo lá, numa tela, e ele pegava com a boca
pincel, colocava o pincel num depósito de tinta, misturava com outras tintas e pintava, gente, com a boca. E começou a pintar. Pintava com o pincel na boca. E ele ficou curioso e pediu para a parede dele que aproximasse lá. E começou a observar o outro cadeirante pintando perfeitamente. E além de pintar, ele cantava, soltava anedota, brincava com a pessoa que estava junto lá. E a pintura perfeita. Eu mesmo, com essas mãos de calejado, faço um estudo lá do ESD, e às vezes eu vou fazer um desenho de uma célula. De uma célula. O senhor desenhou o quê, Edson? Ninguém sabe. É uma célula. Eu tenho que dizer que é uma célula, porque ninguém identifica. Então, ele somente com a boca. E ele perguntou: você é feliz? Ao pintor. Ele olhou para ele, o outro cadeirante pintor, um artista, percebeu que ele estava deprimido, depressivo. Ele disse: sou muito feliz. Você não quer tentar, não? Ele, não, eu não consigo. Consegue. Aí contou: eu era do mesmo jeito de você. Estava nessa mesma condição que você está. E hoje eu sou muito feliz, porque eu faço essas pinturas, as pessoas adoram, eu vendo, eu tenho meu próprio rendimento vendendo essas telas. Tem outras coisas que eu posso fazer também. Eu só me movimento do pescoço para. Ele se interessou tanto que tentou. Eu disse: posso vir novamente aqui se encontrar com você? Aí o cadeirante pintor disse: pode, venha. E modificou a vida dele. Ele se transformou em um pintor melhor do que o professor, né? E a vida dele mudou totalmente. E ele disse: olha, ele contando essa história. E hoje eu sou muito feliz e grato, porque eu era arrogante, eu era grosso, e Deus me mostrou um caminho da felicidade. Mesmo com o pescoço para baixo, imobilizado, ele se sente feliz e útil. Então, são exemplos para a gente compreender que muitas vezes, do nosso ponto de vista aqui de saudável, a gente quer que as coisas aconteçam agora, no presente, né? É o nosso maior mal, é acreditar que estamos no controle da nossa vida. Gente, nós controlamos muito pouco. Porque quando encarnamos no mundo de provas e expiações, pronto, encarnou aqui, já está passando por uma prova. Porque você vai conviver com pessoas boas, pessoas mais ou menos. Você vai ser vítima, você vai ser, muitas vezes, algoz, sem perceber. É um mundo de espíritos imperfeitos, que precisam da corrigenda. E só de conviver com esses nossos semelhantes, já é uma prova muito grande. Já começa na família, né? As provas, os reencontros. Mas a gente quer que tudo se resolva nesse presente. Não pensa no futuro. Jesus só deixou ensinamentos para o futuro. Não existe nenhuma colheita, né, de prêmio para aqueles que estão encarnados no presente. O galardão não é nesse mundo, então não pode ser nessa existência. O galardão que Jesus ensinou, Sermão do Monte. Sermão do Monte. Perdoais os vossos inimigos. Fazei bem a quem te fez mal. Se te roubares uma capa, nem a túnica recusas. Se amardes aquele que vos ama,
que recompensa tereis? Até os maus amam quem os ama. Há, há muito ensinamento de Jesus lá no Sermão do Monte. Mas ele vai finalizar. Bem-aventurados e aqueles que te caluniam, que te perseguem em meu nome. Jesus não disse assim, vou te livrar deles. Não. O teu galardão está nos céus. Então, Jesus não vai livrar das nossas provas, das nossas expiações aqui na terra. Mas ele está dizendo que se suportardes essas injunções da vida, do mundo de provas e expiações, galardão está no céu. Ele não deixou nenhum prêmio na terra. Pelo contrário, Jesus disse assim, nesse mundo só tereis aflições. Mas aí, pensar que o nosso destino está engessado, aí há uma distância muito grande aí. Há uma relatividade aí que vamos compreender hoje. Nossos destinos não estão engessados por uma lei de causa e efeito, não. Não está. Por quê? Porque Deus vê muito melhor do que nós. E que só o nosso bem quer. Pode recusar o que peçamos. Como o pai nega ao filho o que seria prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregarmos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado. Então é isso. Resignação. Resignação não é aceitação absoluta. Resignação não é revolta. É ter compreensão daquilo que nós não podíamos evitar. Não podíamos. Aconteceu. Se pudéssemos evitar, nós teríamos evitado. Aconteceu. Então, se aconteceu, temos que pesquisar. Que culpa eu tenho? Que responsabilidade eu tenho na aflição que eu estou passando? Se nós fizermos uma autoanálise sincera, verdadeira, corajosa, a gente vai encontrar que a causa muitas vezes é nossa ou se origina de circunstâncias de um mundo de provas e expiações. Que deveríamos compreender isso também. Muitas vezes fazemos um critério, uma avaliação criteriosa da vida, achando que o mundo é um paraíso, que as pessoas que nós amamos não vão nos decepcionar, aquela pessoa que confiávamos não vai nos fazer mal, não vai nos enganar. A gente sempre cria essa expectativa. Quando ela se rompe, desilusão, dor, decepção. Nas relações sociais e nas relações da saúde, a própria vida demonstra que nós não vamos ter saúde integral durante toda a existência. Vai ter as doenças fortuitas, vai ter as doenças da idade, fora aquelas que fazem parte da prova e da expiação. Ninguém está imune nesse mundo, por exemplo, da morte. E morte não é castigo, é fatalidade. Imutável. Tudo que nasce, perece. Então, o sofrimento, mais das vezes, é por ignorância de não compreendermos como Deus age. E sem o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, porque o Espiritismo coloca a justiça da reencarnação
nessa compreensão que é de Jesus, quando ele diz que, respondendo aos discípulos, né, descendo do Monte Tabor, quando eles viram Elias e Moisés desencarnados em espírito, e estava Pedro, Tiago e João. Pedro ficou maravilhado. Disse, Jesus, vamos construir uma tenda aqui, só conversar com os espíritos mortos. Coisa maravilhosa. Mas quando desciam, eles perguntaram assim, mas os profetas disseram que Elias há de vir. Se Elias há de vir, nós vimos Elias e Moisés lá, o que é que Elias está fazendo ali? Se quem batizou o Messias foi João Batista. Quem batizou Jesus foi João Batista, não foi Elias. Então, Elias tinha que vir para identificar o Cristo, o Messias, mas Elias não veio no ponto de vista dos discípulos. Elias estava lá conversando com ele. Aí ficaram desconfiados e disseram, Jesus, e João Batista, né? Elias não tinha que vir para lhe anunciar, e foi João Batista. Jesus respondeu, sim, Elias veio e fizeram o que fizeram com ele. Decapitaram. Você sabe a história de Elias? Mandou decapitar muita gente, muitos profetas, mandou decapitar. E Jesus disse, Elias veio e fizeram o que fizeram com eles. E os discípulos, está lá no Evangelho, e os discípulos compreenderam que João Batista era Elias. A reencarnação está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Como é que Jesus, os discípulos iam compreender que João Batista era Elias? Aí, algumas crenças aí criam uma confusão para explicar, mas não tem o que explicar, não, está bem claro. E fizeram o que fizeram com ele, Jesus disse. Aí os discípulos de Jesus eram reencarnacionistas. Somente os saduceus, entre os judeus, entre os hebreus, só os saduceus não acreditavam na reencarnação, o resto tudo acreditava naquela época. Por isso que os discípulos acreditaram, compreenderam que João Batista era Elias, reencarnado, voltou novamente, poderia. Nicodemos perguntou como é que pode um homem velho entrar na barriga da mãe? Reencarnação. Na conversa com Jesus e Nicodemos. E tem outras passagens do Antigo Testamento também, que não é o nosso ponto hoje, nosso foco. Mas, só para a gente ilustrar que a crença na reencarnação não é invenção do Espiritismo. E Kardec coloca aqui, ó, capítulo 27, número 6. Para mim, pede para consultar o capítulo 27, número 6, né? Muito bom isso aí. Ele vai mostrar lá, muitas vezes, a gente, no momento da oração, não compreende como se dá a justiça de Deus. Muitas vezes ele atende de outra forma. Nós não identificamos que ele está nos atendendo. Eu mesmo, na minha vida, eu fiz preces e não fui atendido no momento. E eu achei que não havia sido atendido. 10, 15, 20 anos depois, eu analisando, eu digo, meu Deus, eu fui atendido. Não como eu queria, mas deu certo. Porque a gente é tão ansioso e quer que haja assim um Harry Potter, né, com a varinha mágica. Pim, pim, e tudo se resolve. Né? André Luiz vai mostrar nas suas obras como as intercessões se dão. Porque o destino não está engessado. Nesse capítulo 27 aí, número 6, vai mostrar que, apesar de ter a lei de causa e efeito, apesar da gente
ter que se resignar, não quer dizer que estamos presos a um destino. Existe a intercessão dos espíritos, por isso que a gente tem que pedir mesmo. Peçam, não tem problema de pedir. Agora, se não for atendido, resignar-se. Muitas vezes você foi atendido, mas não identificou. E os problemas, André Luiz mostra lá que muitas vezes demora anos para resolver uma oração. No livro Entre a Terra e o Céu, uma oração de um adolescente deu início a um processo que durou mais de 4 anos. Várias gerações lá, você lendo o livro, você vai ver, nasce uma criança, desencarna, nasce outra. Um problema que se originou na Guerra do Paraguai e foi se resolver no século XX. E não foi da noite para o dia, não. Apesar do livro ser, né, curto, mas aquilo se deu, a gente lendo, calculando o tempo, em vários anos para se resolver. Para se resolver. Então, não é assim, instalar de dedo está resolvido. E o nosso destino não está preso. Nós podemos mudar esse destino. O amor cobre uma multidão de pecados. Cobre. Descobrir é força. Cobre você de forças. Cobre você de esperança. Mas não apaga. Veja só. O amor apaga uma multidão de pecados? É essa a frase? Não, não é essa a frase. A frase é assim: o amor cobre uma multidão de pecados. O pecado está ali para ser reparado. O que vai acontecer no amor, no bem que você pratica, consolo, o estudo da reencarnação, esperança no futuro. O amanhã nos espera. Um galardão para aqueles que se resistem às aflições. Virá, indubitavelmente. E ele vai redimir as nossas faltas. Mas vamos ter força. Aquele que segue e conhece os meus ensinamentos, disse Jesus. Conhece e não os pratica, vem chuva, sol, tempestade, seca, vento, e vai destruir a sua casa. E vai ser grande a ruína nessa casa, porque você sabia e não praticava. Sua casa foi construída sobre areia. Sobre areia. Mas aqueles que conhecem o Evangelho e que os praticam, vejam só, as aflições da vida é a mesma das aflições daquele que não pratica. Vai vir vento, chuva, tempestade, seca, raio, sol, vai vir tudo naquela casa. Vai bater naquela casa. Mas a casa vai se manter forte, porque foi construída sobre a pedra, base sólida, na prática do bem. Então, as aflições da vida para todo mundo. As nossas escolhas é que são diferentes. O nosso ponto de vista está bem explicado no capítulo 2, número 5 a 7. Para mim, esse ponto de vista no capítulo 2, depois do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, mas o capítulo 2, o ponto de vista, eu leio sempre. Sempre para ficar registrado. Leiam sempre, gente. Ponto de vista, capítulo 2, do 5 ao 7. Vocês vão ver o ponto de vista nosso com relação ao sofrimento, com relação à dor, muda. Muda quando a gente conhece o Espiritismo, porque ele interpreta à luz da razão, da vida futura, não presente apenas, mas também vê a vida futura, que é de Jesus, como a gente já falou. Jesus só deu futuro. Esse mundo só teria aflições. Mas aquele que seguir os meus ensinamentos vai se manter firme. Vai ser grande o galardão amanhã. Mas isso na vida futura.
após a morte. Então, existe uma vida após a morte. Ninguém morre, ninguém perde ninguém, se afasta, como uma viagem. Né? Então, temos que registrar isso diariamente. Nós espíritas também. Não é só porque a gente entrou no espiritismo que essas coisas mudam no estalar de dedos as nossas crenças. É preciso condicionamento mental, compreensão. Eu já vi muitas pessoas no movimento espírita se arrasar porque um ente querido partiu para o mundo espiritual. Com anos de espiritismo, mas se arrasou. E vi pessoas que, com menos de um ano no espiritismo, estudando conosco, perdeu a filha adolescente por um suicídio e vi ela de pé. Sabe por quê? Porque ela compreendeu. Quando ela ligou para mim e disse, Edson, minha filha já vinha com problemas de depressão há anos, pela perda do pai, pela morte do pai, e a mãe aflita procurou o espiritismo, entrou na nossa turma de estudo, e em menos de um ano estudando, dedicando-se, né, fazia muita pergunta a ela, e eu fui falando para ela, como se ela já estivesse prevendo uma tragédia na família. E a filha, provavelmente, eu não sei, deve ter tentado já, ou deve ter, de alguma forma, passado para alguém que queria por fim a vida. Um processo dificílimo de depressão. E comete suicídio. Coisa linda, a filha dela era linda. Foi ao velório. Jovem, mas quando cheguei no velório, eu fiquei até, assim, meio envergonhado, né? Meio constrangido, porque ela chegou, assim, pouquíssima gente na família, né? Parece que a família dela não era daqui da nossa cidade de Caruaru. Tinha poucos familiares, tinha uma meia dúzia lá no velório. E quando eu cheguei, ela me abraçou e disse, apresentou os familiares e disse assim, isso aqui é Edson. Eu só estou de pé aqui com vocês, com minha filha aqui, por conta dele, por conta de Edson. Porque ele me ensinou, porque no dia que, na tarde que a filha cometeu suicídio, que ela teve a notícia, ligou para mim. Me contou, e a gente chorou junto no telefone, e ela disse, diga porque minha filha está bem. Está bem. Porque você acompanhou sua filha. Era um processo de enfermidade. Suicídio calculado, consciente. Esse é do espírito Camilo, do livro Memória do Suicídio. Esse ele planejou, ele calculou. Vejam a história do poeta Camilo Cândido Botelho, que foi Camilo Castelo Branco. Veja a história de Camilo Castelo Branco. Ele planejou o suicídio, calculou tudo direitinho. Esse é um criminoso. Não que ela não tenha errado, a filha dela é errada, suicidar. Vai sofrer, mas ela vai estar bem, vai estar amparada, porque é enferma. E vamos orar por ela, porque ela vai ter que se recuperar no plano espiritual. Vai sofrer muito ainda, vai ter que reparar esse erro. Mas isso não quer dizer que a gente não possa pedir a Deus para ajudá-la. Vamos pedir, vamos ajudar. Isso para ela foi um consolo imenso, porque ela acreditava que a filha estava viva, que estava bem. Aí, na frente daquelas pessoas constrangidas, né? Porque eu não fui o responsável por aquele consolo. Aí eu disse para ela, não fui eu, gente. Foi ela. Ela que compreendeu os princípios do Espiritismo. Traz consolo. Consolador prometido de Jesus. O Espiritismo. E consolou essa moça irmã. Nunca mais a vi. Não sei se ela saiu da cidade. Mas ela estava relativamente consolada. Dentro de uma dor imensa. Vejam só. Poucos meses de Espiritismo. E devemos condicionar isso. Nos preparar para esses momentos que é da vida e que podem surpreender apenas aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus. Só surpreende quem não conhece o Evangelho de Jesus. E à luz da reencarnação,
se torna uma ótima ferramenta de consolo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, concluímos aqui mais um Evangelho de Jesus no Lar. Ao vivo aqui para vocês que vão nos assistir posteriormente, meditem sobre o tema da noite de hoje. Podemos sim mudar o nosso destino. O fato de sermos obrigados a colher, podemos colher com as mãos, com a enxada, ou podemos colher com a colheitadeira do amor, do bem, da caridade. É uma escolha nossa. Então vamos agradecer a Deus através de uma prece. E mais uma vez convido a vocês a nos acompanhar. E vamos fazer a prece proposta pelo Allan Kardec para as aflições da vida. Senhor Jesus, abençoa-nos nesta noite, a nossa família, aos espíritos sofredores, aos espíritos amigos e inimigos, aos espíritos suicidas. Envolve o Senhor a todos com a tua paz. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica neste momento que dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-te a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Então, Senhor, peço paz para a minha família, saúde para os meus familiares. Não te pedimos facilidade, mas te peço colaboração para a harmonia do nosso lar, para a melhora de algum familiar meu que esteja internado, enfermo, para a melhora da minha saúde, para a melhora da minha lucidez. Se for da tua vontade, e útil e sério para a minha evolução, por favor, mestre amigo, Pai celestial, atende. Mas se assim não for, graças, Senhor,
porque creio em Ti. Graças, Senhor, por todos nós existir e pelo Teu amor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Jesus abençoe as vossas famílias.